Como lidar com isso na prática? Por que eu enfatizo isso? Se você entender que hoje você pode ser o resultado de coisas que aconteceram nos 7 primeiros anos de vida e você nem lembra mais, o que fazer com isso? A resposta é: hoje você observa no que se refere à autenticidade. Você sente que pode ser autêntico? O que afeta a sua autenticidade? Se você identificar o que afeta a sua autenticidade, você está identificando a ferida. Você não precisa nem buscar informação sobre o passado. Se você não pode ser autêntico com as suas emoções, se você tem medo de responsabilidade, então você precisa se aceitar o eu emocional. Se você é dependente, se coloca como dependente nas relações, certamente isso vai te colocar numa posição de sofrer abusos verbais, físicos, etc. Quem é dependente se coloca nessas situações. Se você se humilha, se coloca para baixo, fala mal de si, se mantém em sofrimento, é a ferida da humilhação e a máscara do masoquista. Se você tem medo da traição e por isso quer controlar as pessoas, ou quer controlar o que você fala e faz, esse é o controlador. Por último, se você se cobra muito para fazer tudo certo e quando não consegue, fica sofrendo, essa é a ferida da injustiça e a máscara da rigidez. Depois desse apanhado, dessa revisão que a gente fez até aqui, como usar isso na prática? Eu percebo que é só você perceber o que limita a sua autenticidade. Você consegue perceber? De 0 a 10, se você quiser escrever, serve para reforçar. De 0 a 10, nas situações que te desafiam, que você não está no controle. Numa situação em que você não está no controle, que é uma situação nova, que você se sente desafiado, que algum incômodo aparece. Como que você lida? O quanto você se permite ser autêntico? Se permite ser autêntico é ser fiel ao que você sente e ser fiel ao que você pensa. Não necessariamente é expressar. Você não é obrigado a expressar. Eu vou dar um exemplo. Se você percebe que o que você fala, a outra pessoa não entende. A Eliane escreveu, ixi. Se você sabe que o que você fala, a outra pessoa não entende. Então você já sabe que não é esse tipo de assunto ou de conexão. Talvez seja por um outro caminho. O que eu quero dizer a relação é um encontro de duas pessoas que são únicas. A Eliane botou 7 de autenticidade. Então, uma relação é um encontro de duas pessoas únicas. Cada uma tem a sua bagagem, a sua experiência. Uma pode ser mais racional, outra mais emocional. Uma pode ser mais extrovertida, outra mais extrovertida, outra mais introvertida. Não necessariamente a extrovertida é emocional, pode ser extrovertida mais racional. E não necessariamente a introvertida é mais racional, pode ser introvertida emocional. Ou seja, existe inúmeras possibilidades. Na relação com o outro, você vai ser desafiado na sua autenticidade. E aí, o que você faz? Você abandona o que você sente e pensa e se dedica a cuidar da outra pessoa? Se sim, qual é o efeito disso? Normalmente, o efeito disso é diminuir a autenticidade. Melhor, não é diminuir a autenticidade. É você se controlar, não permitir ser você mesmo para manter a relação. Talvez, em algumas situações, não seja ruim você ser menos autêntico. Se os outros não entendem ou não vão, sei lá, se relacionar bem, adianta. Não tem aquela expressão, não jogar pérolas aos porcos? O Jota escreveu: verdade existe eu, mas você, nós, o casal, são coisas diferentes. Isso mesmo. Quando, às vezes, está na relação, alguém pode vivenciar a relação como uma restrição da liberdade. A outra pessoa pode vivenciar a relação como uma fonte de segurança. Percebe como é diferente? Para uma pessoa do casal, a relação pode significar segurança. Para outra, pode significar restrição. Para outra ainda, pode significar insegurança. Por medo da traição, do abandono, da rejeição. Ou
seja, a gente é desafiado ao crescimento nas relações. Para a Eliane é fonte de segurança. As relações desafiam a gente para o nosso crescimento, se a gente quiser isso. Se a gente olhar... Aí o convite que eu faço é: percebe o que você está fazendo para fugir da dor emocional na relação com os outros. O que você está fazendo? O que te incomoda? Algumas pessoas podem incomodar você por serem muito comunicativas. Ou algumas pessoas podem incomodar você porque são reservadas e parece que não se importam com você. O que te incomoda nas relações? Você fala alguma coisa que alguém distorce e fala que você falou e causa um problema para você? Como que você lida com isso? Seria uma traição? Como que você lida? Ou seja, o convite... As próximas 10 aulas é sobre a consideração. Consideração é a relação com o outro. A autenticidade é a relação consigo e com as emoções. Então, a partir da próxima aula, aula 11, a gente começa a olhar para a consideração, ou seja, o foco é a relação com o outro. E, claro, como essa relação com o outro afeta você. O Jota escreveu: por mais que fazemos tudo pelo outro, não controlamos o que o outro sente ou faz. Isso mesmo. Por isso, a questão... aceitar e aprender a lidar, né? Porque reagir, a gente já reage. Aprender a fazer uma reação... É que reação, geralmente, é algo que é sem pensar. Ou conseguir parar, pensar e agir. É que muitas vezes a gente reage porque toca numa dor nossa. Exemplo... Alguém falou algo, eu interpretei como rejeição. Será que foi? Eu não sei o que a pessoa está pensando. Às vezes, a gente se acha o centro do mundo. O que eu quero dizer com isso? O fato de alguém estar quieto não quer dizer que a pessoa está me ignorando. Quer dizer só que ela está quieta. Mas eu posso interpretar que a pessoa está me ignorando. A pessoa pode estar quieta porque ela está pensando em alguma questão que ela tem que resolver. Ela pode estar triste e ela está se cuidando, ficando com ela. Se eu interpreto como rejeição, quer dizer que está tocando numa dor minha. E aí eu preciso cuidar dessa dor. A recíproca é verdadeira. Alguém pode ser mais comunicativo e falar comigo tomando liberdade e eu me sentir invadido. Não necessariamente a pessoa é invasiva, mas toca numa dor minha. O que eu quero dizer? Eu estou trazendo o olhar que, independente do outro ser mais reservado ou mais comunicativo, aquilo que me incomoda é de respeito a mim. Se eu afasto alguém porque a pessoa tomou liberdade, me incomodou e a pessoa insistiu, e eu já fiz isso, mas aí é um processo, é aprendizado. A gente vai aprendendo e vai ajustando. Quando a gente só afasta as pessoas porque incomoda a gente não se dá a oportunidade para curar a ferida que a pessoa tocou. Não foi a pessoa que causou a ferida. Uma pessoa comunicativa que fala comigo de forma invasiva e me incomoda. Eu me sinto desrespeitado, invadido, etc. Aí eu afasto a pessoa. Quando eu só afasto a pessoa, não quer dizer que eu cuidei da minha dor. Quer dizer que eu fugi da dor. A pessoa me fazia o favor de mostrar que eu tinha uma dor que eu precisava cuidar. Não foi ela que causou a dor. Ela foi só espontânea e a maneira dela de ser tocou na minha dor. Se eu só fujo, eu não resolvo a dor. O que eu estou dizendo é o seguinte: se algo incomoda, seja a pessoa reservada, seja a pessoa comunicativa, eu preciso perceber que se eu só me afastar, eu não estou aproveitando o que a relação está me trazendo, ou a vida está me trazendo.